esse livro de Esther, ele é um livro bem interessante. A gente vê como Elohim muda a sorte do nosso povo de Israel. Então, aqui especificamente a casa de Yehudá, a casa de Judá, estava inserida ali na diáspora, tá? Lembrar que as 10 tribos, já muito antes, tinham sido levadas para a diáspora, tá? Para a Síria, mas aqui o que está sendo falado, tá? Especificamente, é acerca da casa de Yehudá, a casa de Judá. Por isso que toda hora fala, os Yahudim, né? Os judeus. Tá bom? Então, a casa de Judá é composta por Judá, Benjamim e Levi. Tá bom? Então, eles estavam nesse contexto aí. E, especificamente, o Criador levantou dentre o nosso povo 2 personagens aí da casa de Judá, que eram da tribo de Benjamim, tá? Porque casa de Judá, como eu disse, é Judá, Benjamim e Levi, tá? Ou seja, então, esses 2 integrantes da tribo de Benjamim, tá? Que tem como símbolo que um lobo, né? Tem como símbolo um lobo. Então, esses 2 integrantes aí, eles exerceram a vingança em prol do nosso povo, em prol da santidade, né, do nosso Elohim. Ou seja, esses 2 benjamitas, tá, da casa de Judá, chamados Mordecai e Esther, eles, de abençoada memória, eles nos abençoaram muito, o quê? Com a coragem deles, a determinação deles, a dedicação em prol do nosso povo de Israel, em prol da pureza do nosso Elohim. Olha que coisa interessante. Esse livro de Esther, a gente vê que, muito embora o nome do Criador não apareça, tá? Inclusive, houve muita reluta até mesmo para que esse livro fosse colocado no cânon, porque não aparece o nome do Criador, tá? Não aparece o nome do Criador, Yahuwah, nesse livro, tá? Mas até o fato de não ter o nome do Criador nesse livro, isso já é um ensinamento para cada um de nós, tá? Talvez a pessoa vai ler o livro de Esther e, como a gente leu agora, e vai falar, que não aparece o tetragrama, não aparece o nome Yahuwah aqui. Puxa, como é que esse livro foi colocado no cânon? Como é que ele entrou no que hoje nós chamamos a Bíblia? Tá? Mas a pessoa, se ela parar e prestar atenção, ela vai ver que tem uma revelação maravilhosa. Ou seja, muitas vezes nós não vemos Yahuwah, nós nem percebemos, mas ainda assim ele está agindo. Então, olha que coisa interessante, tá? Então, a gente vê aqui que acontecimentos que pareciam o quê? Uma casualidade, parecia uma mera casualidade, tal, uma coisa acontecer exatamente na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, a gente vê, né? Aquilo não é uma mera coincidência, ou seja, é providência divina. Então, esse livro nos ensina que, ainda que não estejamos vendo o Yahuwah agir em nossas vidas, ele está agindo em nossas vidas, tá? Ou seja, muitas vezes ele vai agir de uma forma discreta, tá? Mas nós veremos a ação dele, tá? Então, que a gente venha entender isso, tá? Ele tem o controle sobre nossas vidas. No livro de Lamentações, Eihá, diz o seguinte: quem é aquele que manda, e assim acontece, sem que a boca do soberano Yahuwah ordene? Ou seja, quem é aquele que manda, vai acontecer isso, aquilo, sem que a boca de Yahuwah tenha falado alguma coisa sobre aquilo? Ou seja, ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Ainda que a gente fique desesperado, que a gente não entenda situações, circunstâncias que a gente passe, mas Yahuwah tem o controle de tudo. Então, vamos ler aqui um resumo aqui acerca da festa de Purim, tá? Lembrar que Pur, no singular, significa sorte, e no plural, Purim, significa sortes, tá? Então, vamos lá. Embora o nome de Yahuwah não seja mencionado neste livro, vemos claramente a sua mão protetora e os fatos se sucedendo segundo o propósito divino. Então, a primeira coisa que a gente observa é isso. Segunda coisa, Esther, embora fosse órfã, foi preparada para ser rainha por seu parente Mordecai, dentro dos princípios da Torá. As qualidades de Esther podem ser notadas como cativante. Então, Esther era cativante, vamos ler, tá?
Olha que coisa interessante. Vamos lá. Esther era cativante. Tá bom? Vamos lá. Esther 2:9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças, de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ou seja, então ela era alguém cativante, tá bom? Ela era formosa. Esther 2:10 vai mostrar que ela era obediente. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mordecai lhe tinha ordenado que não o declarasse. Então, ela não declarou, ou seja, ela além de ser formosa, bonita, né, cativante, ela era também obediente. Afinal de contas, o livro de Provérbios fala o quê? Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme a Yahuwá, essa será louvada. Então, ela era uma pessoa que em todo o tempo estava preparada para esse propósito, para se tornar uma rainha. Ela recebeu uma excelente criação através de seu parente chamado Mordecai, ou seja, ensinou ela de acordo com a Torá. Ela era formosa e modesta também. Vamos lá, Esther 2:15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abihail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther favor aos olhos de todos quantos a viam. Ela era formosa e modesta, tá? Então, é uma característica que as mulheres elas precisam ter, ou seja, elas precisam ser, além de formosas, tá? Elas precisam ter modéstia, ou seja, tsniut, tá? Então a gente vai ver que, por exemplo, no livro de Gênesis, de Bereshit, por exemplo, a gente vê que Rivka, uma das matriarcas do nosso povo de Israel, quando foi trazida lá da sua terra para se encontrar com Yitzhak, quando ela soube que aquele homem que estava no campo lá, esperando ela no meio do caminho, né, ele era o seu futuro marido, Yitzhak, o que ela fez? Ela se cobriu com um véu. Tá? Então, se fosse nos dias de hoje, aquele ali é o que vai ser o meu futuro marido, e as moças, provavelmente, não as moças israelitas, mas eu digo as pessoas do mundo, tá? Elas procurariam se descobrir mais para se insinuar, tá? Para o seu pretendente. Mas Rivka, Rebeca, pelo contrário, ela mostrou que tinha o quê? Tsniut, ou seja, modéstia, decência. Ela se cobriu. Então, olha que coisa interessante. E Esther, ela também agia dessa maneira. Ela tinha humildade e tinha intercessão, e buscou auxílio com jejum e oração. Tá? Vamos lá, no capítulo 4, versículo 16. Diz assim: vai e ajunta todos os Yahudim, judeus, que se acharem em Xuxã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço, ou seja, se eu morrer, eu morri, né? Então não adiantava ela escapar, não se indispor contra o rei, tá? O Criador levantaria outro para salvar o seu povo, tá? Mas ela fez a parte dela, ou seja, Esther possuía humildade, e era alguém que ela foi alguém que promoveu a intercessão entre o povo, buscou auxílio com jejum e oração. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Tem muitos grupos israelitas que estudam, e tem que estudar mesmo, até mais do que já estamos estudando, tá? Mas muitos israelitas que estudam muitas escrituras não desenvolvem o que? O hábito da oração e do jejum. Tá? Então a gente precisa ter um equilíbrio, tá bom? Além de estudo das escrituras, precisamos também orar e jejuar, tá bom? Vamos lá. Esther era também corajosa. Vamos no capítulo 7, versículo 6. O pessoal fica, se aparecer o nome aqui, vocês já sabem, tá? Vamos lá. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mal Ramã. Então Ramã
se perturbou perante o rei e a rainha. Então, olha que coisa interessante, tá? Ela era corajosa, mandou na lata, né? Ela falou, o homem opressor e o inimigo é este mal, tá? Não vou falar de novo, o pessoal aqui já fez um coral bem legal, falou o nome dele, tá? Aí diz que esse sujeito se perturbou perante o rei e a rainha, ou seja, ela mandou na lata dele, né? Ainda que ele fosse uma pessoa importantíssima perante o rei, tá? Ou seja, Esther era corajosa. Vamos lá. Ela era também leal e persistente. Vamos lá. Esther 2:22, tá? Diz assim: e veio isso ao conhecimento de Mordecai, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Vamos agora para o capítulo 7, versículo 3. Diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. E agora Esther 8:3. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os Yehudim, os judeus. Ou seja, então ela era uma Eshet Chayil, verdadeiramente, uma mulher virtuosa. E através dela, o nosso povo foi preservado. Então, vamos lá. Esther era cativante, obediente, formosa, modesta, humilde, que praticava a intercessão, era alguém que buscava auxílio do Criador com oração e jejum. Ela era corajosa e também era leal e persistente. Puxa, que exemplo de mulher, né? Então, Esther, de abençoada memória, tá? Que no milênio nós estaremos conhecendo ela, né? Quando o Messias estabeleceu o milênio, então com certeza conheceremos Esther, Mordecai, todos os personagens das Escrituras, tá? Então vamos lá. A congregação do Mashiach, tá? Vamos trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A congregação do Mashiach, Yeshua, quando se desposar com seu rei, o Messias, estará também na posição de rainha. Então, olha que coisa interessante, tá? Então, nós, até uma coisa interessante para a gente refletir, tá? Muitas vezes nós somos chamados de filhos, tá? Nas Escrituras, e muitas vezes somos chamados de esposa. E para as mulheres é extremamente fácil entender isso. A mulher consegue entender, puxa, Elohim é meu pai. Aí os homens também têm, puxa, Elohim é meu pai. Aí quando chega no quesito da noiva, né, que é muito falado, por exemplo, na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, que as pessoas conhecem como Novo Testamento, a congregação israelita e os estrangeiros que se unem ao povo de Israel e são inseridos também na oliveira que é Israel, se tornam israelitas também, nós somos chamados, nós que somos servos do Messias, somos chamados de noiva. Não importa se formos homens ou mulheres, tá? Olha que coisa interessante. A congregação do Messias, quando se desposar com seu rei, estará também na posição de rainha. E uma reflexão para os irmãos e para as irmãs, tá? Nós temos uma relação com Elohim, tá? Como filhos. Primeiro a gente começa como filho, então é algo para se refletir. Pouco se fala sobre isso, tá? São sutilezas das Escrituras. Então, vamos falar a verdade, a relação de uma pessoa com o Criador, ele se relacionando, tá, com o Criador, ele sendo filho e o Criador sendo pai, é muito mais simples, é muito mais fácil, tá? Porque o pai da gente, vamos dizer assim, o pai, ele é pai, né? Puxa, meu pai, né? A pessoa às vezes está vacilando, está fazendo besteira pra caramba, mas ela está só na cabeça dela que Elohim é pai, que Yahweh é pai, né? E muitas vezes a pessoa deixa de progredir por causa disso. Detalhe, ele é nosso pai, tá? Mas além de ser nosso pai, a Escritura também nos mostra, tá, que nós somos o quê? A esposa do Messias. E o que acontece? A esposa, quem é a esposa aí sabe, tá, que, vamos dizer assim, o nível de amadurecimento de uma esposa é infinitamente maior, tá, do que dos filhos, tá? Afinal de contas, tá, a esposa, ela se torna o quê? Uma só carne com o marido. Então, olha que reflexão maravilhosa, tá? Já medite sobre isso. Se você
tem se relacionado com o Criador, e sempre só contando com a misericórdia dele, não se preocupe em melhorar, em nada. Ah, ele é meu pai, detalhe, ele vai continuar sendo sempre pai. Mas se você e eu cruzarmos os braços e ficarmos acomodados, ah, ele é meu pai e tal, a gente vai deixar de evoluir. Então a gente precisa entender, tá, que as escrituras, especialmente na Brit Hadashah, tá, mostra que nós somos o quê? A esposa do Cordeiro, somos a noiva do Cordeiro, tá? Ou seja, a rainha, Mashiach é o rei, e Israel é a rainha que é introduzida na sua presença. Para entendermos esse conceito, para as mulheres fica muito mais fácil, tá? Falar para uma mulher assim, olha, você é esposa do Messias, a mulher entende de primeira, não é verdade? Agora, para nós que somos homens, a gente vai ter que fazer um exercício maior, tá? Não importa, a gente pode ser homem, pode ter a idade que for, barbudo, pode... Não importa, tá? Nós somos o quê? A esposa do Messias, nós somos a noiva do Cordeiro. Então a gente precisa entender isso e precisamos ter um nível de amadurecimento maior, tá? Em Efésios fala que nós iremos nos tornar o quê? Uma esposa sem mácula e sem ruga, ou seja, a esposa, o Israel que estará de pé aqui nos últimos dias, que cremos que já estamos próximos desses últimos dias, será uma congregação israelita, o quê? Sem mácula, ou seja, sem mancha e sem ruga, limpa, purificada pela palavra do Mashiach, que ele tem purificado a sua esposa, que somos nós, o povo de Israel. Não importa se são mulheres ou se são homens, nós somos a esposa do Messias, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a terceira observação aqui que a gente pode extrair dessa festa de Purim, tá? O livramento do extermínio veio através de jejuns e orações, como a gente vê no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Então, olha, mais uma vez, tá? Quem não tem a prática de orar, de jejuar, introduza essa prática na sua vida, tá bom? Tá? Vai introduzindo, nada com exagero, não vai passar mal, não, vai treinando, tá? Provérbios 4, 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o sol quando nasce é tímido lá atrás da montanha, você quase não vê, 5 e pouca da manhã, 6 horas, mas em compensação, quando é meio-dia, a gente nem consegue olhar direito para ele, tá? Chega, a luminosidade dele é grande que os nossos olhos não suportam muito. Então, a nossa caminhada tem que ser assim, por isso que Salomão fala, a vereda dos justos é como a luz da aurora, ou seja, o sol lá que nasceu, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ser dia perfeito é o quê? É uma metáfora para a luz do sol ao meio-dia. Então vamos lá. Essa terceira observação, o livramento do extermínio veio através de jejuns e orações, conforme a gente vê em Esther, capítulo 4, do 1 ao 3. Tá? O povo de Israel de hoje não está livre de ser exterminado a qualquer momento por seus ferrenhos e antigos vizinhos. A gente que, né, nós podemos falar, nós agora que estamos em 2024, com muito mais propriedade a gente pode falar, né? Desde o Holocausto nazista, tá? O nosso povo não sofria um ataque tão cruel como o ataque que ocorreu, tá? Em outubro do ano passado, tá bom? Ou seja, então, se alguns pensavam assim, tá tudo tranquilo e tal, isso foi só naquela época lá, do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, isso vai demorar muito para acontecer e tal, será que vai surgir de novo uma perseguição igual essa? Então, nós vimos que aconteceram coisas terríveis, tá? E até agora o nosso povo está em guerra, inclusive a gente pede reforço de oração, tá? Pela nossa terra de Israel, para que os reféns venham ser libertos, tá bom? Para que o Criador dê sabedoria para os nossos líderes e governantes, tá bom? Que ele venha trazer livramento para o nosso povo de Israel, tá? E livramento também para muitas pessoas que são vítimas, tá? Daquele grupo terrorista terrível chamado Hamas, porque eles não fazem mal somente ao povo de Israel. Eles fazem mal também para a própria população deles, lá de Gaza. Tá? Ou seja, eles são terríveis. Eles não são uma ameaça somente para o nosso povo de Israel, mas eles são uma ameaça para
de seu próprio povo, tá? Então, que venhamos orar para que o Criador efetue livramentos tanto em prol do nosso povo, como também daquelas pessoas inocentes que são vítimas desse grupo terrorista aí terrível, tá? Pessoas lá na faixa de Gaza, tá bom? Então, que estejamos em oração. E para que o Criador tenha misericórdia do nosso povo, tá? A gente percebe que estamos na iminência dos últimos dias, tá bom? Então, vamos lá. Sabemos também pelas Escrituras, tá? Através de Daniel e Apocalipse, Rit Galut, que as nações marcharão violentamente contra Israel, no vale de Megiddo, Armagedon, nos dias finais, quando o Messias virá. Olha, não estava programado não, vou pedir o Davi ou o Daniel para pegar aquela foto minha ali, ó, em Megiddo, aquela ali, ó. Vai dar um trabalhozinho para tirar, não estava programado, tá? Então, em 2019, estivemos em Israel, tá? E aqui na casa da gente é cheio de foto nossa lá em Israel, né? Então foi um momento único na vida da gente, tremendamente especial. Vai dar para ver por causa do reflexo. Tem um reflexo, tá? Aqui, ó. Aqui sou eu, tá? O locutor que vos fala, tá bom? 5 anos atrás, tá bom? Tô com 56 anos, tinha 51, ou seja, estava um pouco mais novo, tá bem mais novo aí, ó. Lá em Megiddo, tá? Onde acontecerá a batalha do Armagedon, tá? Por isso que é Har Megiddo em hebraico, Har Megiddon, tá? Que significa Monte Megiddo, tá bom? Lá no norte de Israel, nas terras dos filhos de Yosef, tá bom? Acho que deu para todo mundo ver aí. Vocês estão vendo como é uma área bastante plana, propícia mesmo, tá? Para que os exércitos se acampem ali. Inclusive, o pessoal costuma até dizer o seguinte, segura aqui, ó, tá? Todarabá, tá? O Daniel que pegou, agora ele vai botar de novo lá, tá? Então, eu lembro que 5 anos atrás nós estivemos lá, é uma sensação assim, você estar num lugar que você lê na Bíblia e tudo, e eu olhava para minha esposa, Mary, Raquel Bat-Levi, e falava, caramba, é aqui que vai ter a batalha, a maior batalha de todos os tempos, ou seja, a batalha do Armagedon. Então é algo assim que mexe muito com a gente, tá? Ou seja, o lugar está lá, agora está tranquilo, tá bom? Mas a gente, quando foi lá, estava um dia bonito, um dia ensolarado, tranquilo e tal. Só que as aparências enganam. Ou seja, a maior batalha de todos os tempos será travada justamente naquele lugar que agora, aparentemente, está tudo tranquilo, tá bom? Então, o livro de Apocalipse mostra isso, tá? O Sefer Rit Galut, ou seja, que as nações vão marchar violentamente contra Israel no vale de Megiddo, Megiddon, tá? Que nas Bíblias em português é Armagedon, nos dias finais, tá? Que antecederão a segunda vinda do nosso Messias Yeshua. Vamos lá. Quarta reflexão. A história sempre se repete, e ao longo dela podemos ver os vários tipos de Ramães. Então a história se repete, ao longo dela podemos ver os vários tipos de, não vou falar de novo, tá? Que de tempos em tempos voltam para tentar exterminar o povo de Israel, tá bom? Ou seja, além dos vizinhos árabes, vimos Tito incendiando Jerusalém e Jerusalém e expulsando os judeus de sua terra. Então, no ano 70 da nossa era, quase 2000 anos atrás, tá, isso aconteceu. As cruzadas da Europa comandadas pelo sistema de Roma, as crueldades da Inquisição, os pogrões soviéticos, Hitler e seus aliados no terrível Holocausto, o Estado palestino e seus homens-bombas, e não muito distante de hoje, o próprio anti-Messias, que é mais conhecido como anticristo pelas pessoas, tá? Na pessoa de um grande líder mundial, temível e carismático, que conduzirá as nações contra o povo de Israel e até mesmo, não somente contra o povo de Israel, tá? O povo de Israel nominal, tá? Que especialmente a casa de Judá, que preservou a sua identidade, mas até mesmo contra todas as outras tribos, as tribos perdidas, o Reino do Norte, que em sua maioria estão inseridas no cristianismo, ou seja, e até mesmo os estrangeiros, tá? Que tiveram uma aliança com o Messias, tá? Então a perseguição, no final, será contra o povo do livro, o povo que seguir o que as pessoas hoje chamam de Bíblia, tá?
sejam os Yahudim, os judeus, sejam os cristãos, tá? Seja quem se opor, tá? A esse terrível tirano que se levantará nos últimos dias, tá bom? Então vamos lá. O antimessias, na pessoa de um grande líder mundial, temível e carismático, que conduzirá as nações contra Israel e contra até mesmo os cristãos, tá? Porque afinal de contas os cristãos, embora não reconheçam a vigência da Torá, mas contudo eles têm uma aliança com o nosso Messias, tá? Então eles aceitaram o Messias, ainda que não conheçam o nome do Messias em hebraico e tal, ainda que chame pelo nome greco-romano, mas muitos tiveram suas vidas transformadas, muitos são fiéis, tá? E a qualquer momento podem até ter a revelação da Torá também, tá bom? Então essa perseguição acontecerá nos últimos dias. Quinta e última reflexão. Finalmente, a noiva, que é Israel, tá? Composta da casa de Judá e da casa de Efraim, tá bom? Yahudá e Efraim, tá? A noiva, Israel, composta de casa de Judá e casa de Efraim, tá? Que formam a família de Elohim, de acordo com Efésios capítulo 2. Quando a pessoa lê Efésios capítulo 2, está escrito lá que dos dois povos o Messias fez um só, derrubou a parede de inimizade que existia entre os dois povos. Aí a pessoa que não tem entendimento das duas casas de Israel, aí não vai entender nada que está falando da casa de Judá e da casa de Efraim, tá bom? Mas ali está falando das duas casas, tá? Aos de perto, que é a casa de Judá, e aos de longe, a casa de Efraim, tá? Cuja maioria está inserida dentro do cristianismo e nem sequer sabe que é Israel o quê? Biológico, tá? Nem faz ideia que é israelita de fato, de verdade. Tão israelita quanto os judeus, tá? Vamos lá. Afinal de contas, Israel são 12 tribos que estão nas duas casas. Vamos lá. Finalmente, a noiva Israel, composta de Judá e Efraim, de acordo com o que nós vemos também em Efésios capítulo 2, estará celebrando o grande banquete, as bodas do Cordeiro, né, como a gente vê lá em Apocalipse, Rip Galut, com o próprio Yeshua, o Messias de Israel, tá bom? Então que esse livro de Esther, que essa festa de Purim, ela venha encorajar cada um de nós, tá? Então, provavelmente estamos perto do final provavelmente estamos próximo ao período da tribulação e da grande tribulação, tá bom? A gente vê que a humanidade está cada vez pior, tá? As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida e humanamente, se a gente for ver humanamente aqui, não havia socorro para o nosso povo de Israel, que estava lá na Pérsia. Humanamente já tinha sido decretado o quê? O extermínio deles, tá? Dos integrantes da casa de Judá, que é relatado aqui no livro de Esther. Quando a gente lê os relatos proféticos, tanto nos profetas, quanto nas Bessorot, nos evangelhos, quanto nas epístolas, quanto também no livro de Apocalipse, quanto na Torá, em todos os profetas, nos escritos, ou seja, na Bíblia inteira, tá? Quando a gente lê acerca das coisas que estarão acontecendo, tá? A gente pensa assim, poxa, é impossível escapar, tá? Só para a gente ter ideia, tá? No livro de Daniel, tá? Hanavi, o livro do profeta Daniel, capítulo 12, olha que coisa interessante que diz. E naquele tempo se levantará Micael, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha que coisa interessante, tá? Ou seja, essa palavra livrar aí no hebraico é malet, tá? Do verbo malat. Olha que coisa interessante. Malet. Malet significa escapar assim, ó. Vocês já viram esses documentários aí, esses filmes aí que mostram, por exemplo, Animal Planet, que está um predador perseguindo a presa, e quando ele está quase pegando e a presa consegue escapar, tá? Então, se a gente for explicar esse verbo hebraico chamado malat, tá? Que aqui aparece na forma verbal malet, é praticamente isso, ou seja, escapulir, escorregar, escapar, como que por um triz. Ou seja,
esse verbo malat, tá? Que aqui aparece na forma verbal malet, é justamente isso, ou seja, escapar. Então isso já traz uma esperança para nós. Puxa, caramba! Então o Criador vai dar um escape ali, talvez no último momento. Tá? Por exemplo, o Salmo 91. Tá? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, o Salmo 91, tá? Ele nunca vai se cumprir tanto quanto no período da tribulação e da grande tribulação. Isso seria um escape de última hora? De última hora, cirúrgico, um corte cirúrgico. Vocês imaginem alguma catástrofe, algum flagelo, seja lá o que for, ocorrendo próximo aonde o remanescente estiver, mas de uma forma cirúrgica, milimétrica, o Criador ele irá preservar o quê? O seu remanescente. Vamos lembrar lá do episódio de Corá, Datã e Avirã, que se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, Moshe e Aarão. Vocês lembram? Que a terra abriu a sua boca e engoliu somente eles. Foi cirúrgico. Quem não era da família deles escapou. O povo deve ter olhado, caramba, deve ter gente que estava ali a metrinhos de distância e não aconteceu nada. Vocês estão entendendo? Então, o nosso Elohim, ele é poderoso para efetuar livramentos cirúrgicos, tá? Em relação ao nosso povo de Israel, tá? A gente... Igual foi com Uzá, né? Uzá também, né? Quando ele estava carregando a arca. O Criador foi nele para não pegar o povo todo. Aí ele irrompeu, no hebraico é Beuzá, ou seja, em Uzá, não foi contra Uzá. Cirúrgico. Vocês estão percebendo? Vou falar de uma maneira brincalhona aqui, tá? O nosso Elohim, tá? Ele é mirolha. Quando eu era criança, eu não sei se usa mais essa gíria nos dias de hoje. Quando eu era criança, eu jogava bola de gude, tá? Bolinha de gude, jogava triângulo, búlica. Não sei se na cidade de vocês, no estado de vocês, se fala dessa maneira, mas quando eu era criança, eu brincava de triângulo e búlica. E quando o cara era muito bom, de bola de gude, falava, pô, aquele cara é mirolha, né? Toma cuidado, porque aquele cara ali é mirolha, ele não erra uma. De longe, eu tinha um colega que o apelido dele era Lambreta, né? Ele era tão mirolho, ele fazia assim, ele ainda tirava onda, ele pegava assim a bolinha de gude, batia, botava aqui na testa, botava assim, beijava, toda aquela brincadeira de criança, né? Quando ele fazia isso, pô, esse cara não erra, né? Pum, de longe o cara acertava, tá? Então estou falando de uma forma brincalhona. Agora vocês imaginem o quê? O nosso Elohim. Toda a criação está sujeita a ele. Então, nada fugirá ao seu controle, tá bom? Nada fugirá ao seu controle. Ele nos livrará de uma maneira cirúrgica. Olha que coisa interessante, tá? Vamos para Lucas 21, 36. Então, a grande mensagem, uma das muitas mensagens, tá? Tem muitas mensagens para nós, esse livro de Esther, mas uma mensagem tremenda para nós é o quê? É confiarmos, tá, no livramento que o Criador fará em prol do seu remanescente, tá, nos últimos dias. Olha o que diz Lucas 21, 36. Diz assim, vamos ler desde o 34. E olhai por vós para que não aconteça, são palavras do nosso Messias, tá? E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar. Aí, ó, aparece de novo a forma verbal malet, o mesmo verbo malat que aparece lá em Daniel, tá? 12. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar malet, todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Ben-Adam, ou seja, do Filho do Homem, tá? Ou seja, então a gente tem que estar orando em todo tempo para que sejamos dignos, tá? De evitarmos todas essas coisas ou seja, que venhamos escapar, tá? Para que estejamos de pé na segunda vinda do Messias, ou seja, que venhamos escapar. Talvez alguns vão pensar assim, puxa, muita gente eu já ouvi falar assim, puxa, aí no período da grande tribulação, poxa, caramba, vai ser tanto sofrimento, queria até que um flagelo caísse em mim e tal, e alguma coisa, e eu morresse e nem sentisse, do que ficar passando por todo esse período aí, tá? Só que não é o que a Escritura nos ordena fazermos, tá?
é uma ordem do nosso Messias, que a gente leu aqui, Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, é um mandamento da aliança renovada, tá? Precisamos orar para que sejamos havidos por dignos de escaparmos, tá? De todas essas coisas que hão de acontecer e de estarmos em pé diante do Filho do Homem, ou seja, na segunda vinda do Messias, tá? Se passarmos por todo esse período da grande tribulação, tá? Seremos transformados do quê? No finalzinho da grande tribulação, encontraremos com o nosso Messias nos ares, tá? E retornaremos com ele e com os malachim, os anjos, e com os personagens da Escritura, os nossos conhecidos, queridos que partiram no Messias, tá? Para estabelecermos, junto com o nosso Messias, o quê? O milênio aqui na Terra, tá bom? Então, que venhamos ter essa bitachon, tá? Essa inteira certeza de fé dentro do nosso coração. Não vamos ficar apavorados não, gente. Tem gente que se estremece todo, tá? Hollywood, tá? O cinema já sabe tanto que as pessoas se tremem todo, tá? Com relação aos acontecimentos apocalípticos, tá? Que vocês já repararam, tá? Que geralmente eles colocam o nome do vilão principal de Apocalipse. Vocês já perceberam isso, né? Já notaram isso? Ou seja, nós não precisamos ter medo do Apocalipse. Afinal de contas, em hebraico é o quê? Hit Galut, tá? E em aramaico é o quê? Giliana, que significa o quê? Revelação. Então, Apocalipse, na verdade, é o quê? Uma revelação. Até no grego significa tirar o véu. Apocalipse, ou seja, até no grego significa tirar o véu, ou seja, e no hebraico significa revelação. Na verdade, um juízo do Criador, né? Uhum. Para as nações. Para as nações. Não nos inclui. Tipo, exato. O juízo é para aqueles, para os impérios desse mundo, que tiveram até hoje. Exatamente. Né? Como a gente vê lá na estátua de Daniel, né? Isso, exatamente. Então, o Apocalipse é o chega, é o basta. Basta. Acabou o tempo das nações e tal, me devolve, Mashiach vai vir, olha, o cetro vai voltar para minha mão, tá? Conforme a gente vê no Salmo de número 2, tá? O Mashiach regerá as nações com Shevet Barzel, tá? No hebraico. Shevet Barzel significa o quê? Vara de ferro. Inclusive, a origem do nosso nome Brasil é dessa palavra aí, Barzel, que significa ferro, tá? Ou seja, o Messias vai reger as nações com Shevet Barzel, com vara de ferro. E vai esmiuçar as nações como um vaso de oleiro, de barro, tá? Ou seja, no milênio não vai ter esse papo, essas coisas que acontecem nos dias de hoje, não. Olha, é assim e ponto final, tá? O Messias vai reinar a partir de Jerusalém, nós o auxiliaremos, ou seja, todos aqueles que são seus servos estarão reinando com ele, tá? Durante 1000 anos aqui, tá? Estabelecendo o reino dele para os 4 cantos da terra, não permitindo, tá? Que as coisas fiquem bagunçadas como estão agora. Na verdade, é ele assumindo o controle daquilo que é dele, né? Uhum. Ele controlando a história da humanidade. Isso é o Apocalipse, é o controle que ele está assumindo. Exatamente. Então, tipo assim, a gente não deve temer a isso. Uhum. Então, a gente fica ouvindo, né, as coisas e fica temendo, mas... Não precisamos temer. Né? Exatamente. Ou seja, então, para a gente concluir, a gente vai ver que lá no Sefer Hit Galut, no livro de Apocalipse, que a gente não precisa ter medo desse livro, pelo contrário, olha que livro maravilhoso. Olha só, esse livro é tão maravilhoso que ele já começa com bênçãos para quem lê e para quem ouve. Olha só, Apocalipse, Hit Galut, capítulo 1, a partir do versículo 1. Hit Galut, Giliam, revelação de Yahushua HaMashiach, a qual Elohim lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Era breve há 2000 anos atrás, imagine agora, tá? E pelo seu malar, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a Yohanan, seu servo, o qual testificou da palavra de Elohim e do testemunho de Yahushua, Yeshua HaMashiach, e de tudo que tem visto. Feliz aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é um livro tão maravilhoso que ele já, no capítulo 1, versículo 3, ele já tem uma brahá, uma bênção para quem lê, para quem ouve, tá? E para quem guarda as coisas que estão escritas nesse livro, de tão maravilhoso que é. Tá?
a gente sabe que muitas pessoas, tá? Conforme a gente vê no capítulo 7 de Apocalipse, haverá um remanescente, os 12 mil de cada tribo, que serão selados, ou seja, os 144 mil, que já estão se posicionando como israelitas, ou seja, estão procurando fazer techuvá, já estão nesse processo de techuvá. Então, nesse período serão selados o quê? 12 mil de cada tribo. A gente vê isso em Apocalipse 7, do versículo 1 até o 8. Esses serão preservados e assistirão o retorno do Messias, a segunda vinda, tá? E Apocalipse 7, do 9 em diante, vai falar de um outro grupo, tá? Que também será vencedor, tá? Mas através do martírio, tá? Então, Apocalipse 7, do 9 em diante, vai falar de um segundo grupo, tá? De pessoas que morrerão, são servos fiéis do nosso Elohim, que morrerão durante a grande tribulação, mas quem disse que a morte significa a derrota, tá? Ou seja, eles estarão para sempre com o nosso Elohim. Então, que sejamos fortes para que, se tivermos mérito, tá? Quem somos nós para determinar? O nosso Elohim que vai determinar, olha, esses daqui serão selados, tá? São esses daqui, ponto final. Então, a gente tem que se esforçar, dar o nosso máximo para que Elohim nos considere o quê? Dignos de sermos selados. Contudo, tá? Se não formos selados, aqueles dentre nós que não forem selados, tá? Estarão incluídos em Apocalipse 7, do 9 em diante, ou seja, deverão ser fiéis através do martírio. O Messias morreu por nós, o que tem de mais a gente morrer por ele também? Então, quer estejamos vivos na segunda vinda do Messias, tá? No finalzinho da grande tribulação, tá? Ou quer venhamos ser martirizados, Baruch atah Yahuwah, ou seja, bendito seja Yahuwah. O que importa é que estaremos por toda a eternidade junto do nosso Elohim, tá bom? E que não venhamos ter medo, tá? Negócio de medo, disso, daquilo, que não sei o quê, tá. A gente vê pessoal aí que vê filmes épicos, né? O povo antigamente, os caras eram corajosos pra caramba, né? Quem viu aquele filme 300 lá, os caras queriam morrer em guerra, tá? E era por uma coroa corruptível. Os caras morriam Quem viu aquele filme do 300 lá, do Rei Leônidas e tal, os caras morrendo lá e rindo, feliz, né? Puxa, lá do lado do rei morrendo, né? Pelo povo deles. Aí eles falavam assim, foi uma morte honrosa, né? Aí um pegava na mão do outro, foi uma morte honrosa, tá? Ou seja, se até mesmo os pagãos entendem, tá, que se morrerem, tá, por uma boa causa, aquilo é algo honroso, muito mais nós. Eles fazem isso por uma coroa corruptível, nós por uma incorruptível. Então, que não tenhamos medo, tá? Que sejamos encorajados, tá? Através da Megilat Esther, ou seja, desse livro de Esther, desse pergaminho de Esther, que sejamos encorajados, tá? A permanecer, nada de ter medo, tá? Em Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 4, diz que se alguém tem medo, esse alguém não é aperfeiçoado no amor, tá? Porque o perfeito amor, perfeito ahavá, lança fora todo medo, tá? Ou seja, pessoa que está se tremendo todo, tem medo disso, daquilo, não pode ouvir falar a palavra apocalipse, grande tribulação que se estremece toda, ela não está aperfeiçoada no amor, de acordo com 1 João, tá? Yohanan Aleph, tá bom? Então, bendito seja Yahuwah, nós queremos agradecer pela presença de todos vocês, tá bom? Vou pedir para colocar uma música bem festiva, tá bom? Vou pedir o Davi para estar colocando aqui, tá bom? Uma música bem feliz para a gente estar concluindo, tá bom? Essa festa maravilhosa, tá? De Purim, tá? Que sejamos encorajados nesses últimos dias que a gente está vivendo, coisas terríveis acontecem conosco, mas assim como o nosso povo de Israel foi preservado ali, tá? No livro de Esther, tá? Que venhamos entender isso. Então, um dos grandes ensinamentos dessa festa é o quê? O livramento que ocorrerá em prol do nosso povo de Israel nos últimos dias, tá bom? Tá? Então, que tenhamos essa bitachon, essa inteira certeza de fé, tá bom? Com bastante alegria, vamos lá. Então, nós estamos nos aproximando do final agora, realmente, tá? Antes eu vou dar a palavra-chave para vocês, tá bom? Então, a palavra-chave, tá bom? É Purim, tá bom? Então escrevam aí para a gente saber quem ficou até o final, tá, da transmissão. Purim.
tá? Que significa sortes, ou seja, embora o inimigo lance sortes ao nosso respeito, né? Achando que vai nos destruir, tá? Mas Yahweh Elohim tem o controle de toda a história, tá? Então, que Yahweh Elohim esteja abençoando a cada um dos irmãos e das irmãs, tá? Nesse dia de hoje, que o Criador venha trazer livramentos para o nosso povo de Israel, que está espalhado nos 4 cantos da terra. Estamos nos aproximando de dias maus, dias terríveis, tá? Estamos próximos da tribulação e da grande tribulação, mas que não venhamos ter medo, tá bom? Ou seja, que venhamos confiar no nosso Elohim. Se tivermos que ser preservados e escaparmos e sobrevivermos até a segunda do Messias, Baruch atah Yahuwah. Se tivermos que ser martirizados para a honra do nome do nosso Elohim, tá? Baruch atah Yahuwah. O que importa é que estaremos para sempre com ele, ou seja, teremos acesso à vida eterna, tá bom? Então, Shabbat Shalom Lekulam. Antecipadamente já desejamos para vocês uma Shavua Tov, Hag Purim Samer, feliz festa de Purim, tá bom? E já estamos com saudades de vocês. Am Israel Hai, vive o povo de Israel. Am Israel Hai, vive o povo de Israel. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.